Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao culto dessa noite. Eu convido a igreja que se coloque em pé, vamos estar orando, fazendo essa oração inicial. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, por essa noite que o Senhor nos concedeu, por esse domingo, Pai. Muito obrigada, Deus amado, porque o Senhor nos conduziu até aqui. Obrigada, Deus, pela tua presença nas nossas vidas. Senhor, obrigada porque estamos aqui por causa do Senhor. Ó Pai, eu te peço que o Senhor está dirigindo esse culto, ó Pai. Onde estamos aqui também para trazer à memória o teu sacrifício, através, Senhor, da ceia. Fica conosco, perdoa as nossas falhas e ajuda-nos a cada dia a fazermos a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se sentar. Irmãos, queria contar uma coisa com vocês. A gente vai pegar uma formação, ela não tem ali no Data Show, mas ela é antiga, então todo mundo acredita que vai saber cantar. Por isso que eu pedi para os irmãos se sentarem. Vamos adorar nosso Deus, amém? Deus maior, não há Deus melhor. Deus tão grande, como nosso Deus. You
17 a 20, que diz assim: Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há o Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome. Now
gostaria de dar um aviso aos irmãos, e os que estavam de manhã já sabem mais ou menos o que eu vou dizer. Nós colocamos ali um mural, mas esse mural é para toda igreja que quiser utilizar, tá? Só que o primeiro aviso que nós colocamos ali foi a respeito da escola bíblica dominical. Então, quem for ali ver, vai ver as revistas e os assuntos dessa revista que nós estamos estudando, tanto da classe dos adultos quanto da classe dos jovens. Então, nós colocamos até aí também um aviso, né? Faça parte disso também. Então, você que não faz parte da escola bíblica dominical, que pode estar aqui, nós convidamos você para que também faça parte da escola bíblica dominical. Amém? E nós começamos hoje essa revista, e essa revista ela está baseada em Efésios, mas na verdade o tema dela central, ela fala a respeito da igreja. E interessante que esse ano nós estaremos completando 50 anos da Igreja Batista Memorial em Masculino. E temos essa revista, irmãos, justamente por causa da fidelidade dos irmãos em contribuir e ofertar. Eu gostaria de estar lendo junto com os irmãos Malaquias capítulo 3, versículo 10, que é um versículo muito conhecido, mas todos nós vamos estar lendo juntos. Vamos lá, Malaquias 3:10. Está abrindo ainda, né? Primeiramente eu vou ler, depois os irmãos vão ler juntamente comigo, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Conseguimos, gente? Agora vamos todos nós lermos, né, juntos. Vamos lá? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-vos. Agora, nesse momento, nós vamos estar louvando ao Senhor com o hino 278 do cantor cristão, cantai. E no momento que nós estivermos cantando esse hino, você que trouxe seu dízimo e a sua oferta, você pode ofertar. A irmã do Miguel não se encontra nesse momento, eu vou pedir ao pastor que nos conduza a esse hino, a regência desse hino. Queridos irmãos, vamos colocar em pé, vamos colocar o Senhor nesse hino de número 278 do nosso cantor. O meu coração sofredor descanso seguro encontrou, seguindo os conselhos de amor do Pai que do mal me chamou. O coro diz: cantai, cantai no templo do nosso Senhor, cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. Louvemos ao Senhor, hino de número 278. O meu coração sofredor descanso seguro encontrou, seguindo os conselhos de amor do Pai que do mal me chamou. Cantai, cantai,
está acompanhando esse culto. Nós somos a Igreja Batista Memorial Cachoeira. Queremos, nesse momento de culto, convidar você que nos acompanha pela rede social, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou até mesmo pelo Instagram, a estar junto conosco, louvando e bendizendo o nome desse Deus, que é digno de toda honra, digno de toda glória. Os irmãos que já se encontram, presente, graça e paz, e que Deus, poderosamente em Jesus, esteja abençoando cada irmão, abençoando cada serva do Senhor. Eu quero orar com você nessa noite. Quero também, junto com você, agradecer a oportunidade, o privilégio que temos de estarmos reunidos como igreja do Senhor Jesus. Convido você a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e oremos. Pai, em nome de Jesus, louvado e exaltado seja o teu nome. Queremos nesta hora, Senhor, somando as nossas orações com as que já foram feitas neste lugar, invocar a presença dele, do Espírito Santo, para que ele possa ser um iluminador, para que ele possa nos conduzir, para que ele possa trazer refrigério, conforto aos nossos corações, e também que ele possa atingir corações desesperançosos, e que eles possam confiar que Deus é extremamente poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou mesmo pensamos. Deus, em nome de Jesus, tua palavra será ministrada, o memorial, a ordenança deixada pelo Mestre Jesus, que é a ceia, onde nós estaremos declarando que nutrimos comunhão com o Senhor. Então, Pai amado, fale conosco em cada momento e nos abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, eu quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia num texto muito conhecido dos irmãos, porque é um texto que, na maioria das vezes, eu uso esse texto como um exemplo para o exercício da fidelidade nos dízimos e também nas ofertas. Mas esse texto traz para nós, nessa noite, um grande desafio. E esse desafio é superar obstáculos. Certa ocasião, um pregador, num dos seus sermões, ele usou uma fala que eu gostaria de estar utilizando porque achei extremamente propícia. Quando ele vira-se para a igreja e diz: obstáculos são estabelecidos na nossa vida como cristãos, porque Deus quer nos ensinar a vencermos. Deus quer nos ensinar a superar. Então, muitas vezes nós precisamos usar, muitas vezes nós precisamos olhar o obstáculo e entender que obstáculos são criados, porque Deus espera que pelo mecanismo da fé e o mecanismo da oração nós estejamos superando esses obstáculos. Mas na maioria das vezes o que nós percebemos é que, como igreja, os obstáculos têm sido para nós um instrumento, um empecilho extremamente opressor. Porque nós não estamos olhando os obstáculos com aquela grande finalidade de que podemos todas as coisas porque Deus é por nós. Mas nós estamos olhando os obstáculos como um grande monstro que nos impede, muitas vezes, de atingirmos aquilo que nós queremos, não, mas aquilo que Deus quer. Então, muitas vezes, o obstáculo, como usando no dito popular, ele se torna para nós não um muro, não um empecilho que eu vou subjugar, mas ele muitas vezes acaba sendo para nós algo extremamente intimidador. E se nós não conseguirmos superar os obstáculos, você já entendeu claramente, nós não vamos deixar de viver os nossos sonhos, mas nós vamos deixar de viver os propósitos de Deus. É muito importante isso, porque os obstáculos que são criados para nós, não é para mostrar que nós somos super-heróis,
não é para mostrar para nós um índice de superação, mas eu acredito, pautado na palavra de Deus, que quando surgem os obstáculos que precisam ser ultrapassados, vencidos pela nossa fé, é simplesmente um canal para que eu e você venhamos fazer com que o nome de Deus venha a ser glorificado. Então, nessa noite, irmãos, eu não sou preocupado em vencer obstáculos para ter o meu nome no hall da fama. Eu não estou preocupado em vencer o obstáculo, porque vencer o obstáculo estaremos galgando alguma coisa. Mas Deus está dizendo que nós estaremos preocupados em vencer os obstáculos, porque se nós não conseguimos vencer os obstáculos, como que nós vamos conhecer a dimensão desse Deus e como seremos instrumentos para glorificar o seu nome? Então, quando eu me intimido, quando eu me coloco como alguém que deixa o obstáculo ser algo que inibe a minha fé, que quebra a minha comunhão com Deus, pastor Joselito, ele falou uma coisa que também quero usar, mostra claramente que estamos enfermando na nossa fé. Então, eu aprendo, eu entendo que os obstáculos são da permissão divina. Porque Deus quer ver o nível da nossa fé. Deus quer ver se nós estamos prontos a ultrapassar esses obstáculos. Mas Deus também quer mostrar se nós estamos enfermando ou não na nossa fé, se estamos enfermos ou não na nossa vida espiritual. Porque quando eu paro para olhar Jesus Cristo, quando eu paro para olhar os personagens bíblicos que são referenciais para nós, eu entendo literalmente, pautado nos textos, que eles tiveram obstáculos. Mas por que eles conseguiram ultrapassar os obstáculos? Porque eles não estavam enfermando na fé. Eles compreendiam que os obstáculos eram estabelecidos simplesmente com a única e exclusiva visão de aproximá-los de um Deus que ensina a superar obstáculos. Então, 2023 está aí. Podemos dizer que é o nosso segundo culto, mas podemos afirmar que o obstáculo eu não sei qual será, mas eu posso afirmar que teremos o quê? Obstáculos. E será que nós estamos prontos a passar, ou melhor, pular, ou melhor, vencer, ou melhor, lutar contra esses obstáculos? Então nós acreditamos, pautado na revelação da palavra de Deus nessa noite, é que Deus ele quer dar-nos um alerta sobre o vencer os obstáculos. E não simplesmente nos alertar para que nós tenhamos que a compreensão de que o nome do nosso Deus precisa ser glorificado. Mas Ele está fazendo uma coisa que é acendendo uma luz e dizendo o seguinte: se em 2023 você sucumbir nos obstáculos, mostra claramente, Márcio, que 2023 para você não foi um ano de desenvolvimento de fé. Não foi um ano de oração, não foi um ano de comunhão, mas foi um ano que claramente eu falo para você, Márcio, que foi o ano que você enfermou da sua fé. Existe um adágio, um dito popular, muito simples. É como dizer a colocação de um certo filósofo, que o homem tem um vazio no seu coração do tamanho do mundo. Mas esse adágio, esse dito, não fala de um vazio. Mas esse dito, esse adágio, ele é extremamente compreensivo para nós, porque diz assim: nunca diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu. Por que sois tímidos? E a Bíblia fala: porque sois homens de quê? Pouca fé. Não é pouco café, não, é pouca fé.
Então eu entendo, quando eu leio esse texto, que Isaac só conseguiu superar o obstáculo porque ele tinha uma compreensão extremamente real, poderosa, do Deus de Abraão na sua vida. Então não vai ser diferente para nós. Abramos nossa Bíblia em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo de número 26. Você está com a sua Bíblia aí, trouxe a sua Bíblia, abre em Gênesis 26. Crente não pode andar sem Bíblia. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaac ao território dos filisteus, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe Adonai, Senhor, e disse, olha o que Deus disse para Isaac: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas coisas, todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão teu pai obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Versículo de número 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque Adonai, Senhor, o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e foi muito abençoado. Versículo de número 17. Então Isaac saiu dali e se acampou ao vale de Gerar, onde habitou. Versículo 18. E tornando Isaac, abriu os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhe deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar, os pastores filisteus, contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Eseque, ou contenda, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna, ou de inimizade, ou poço da acusação. O versículo continua. Partiu do vale de Gerar, onde ele havia habitado, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou de alargamento, ou reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Gente, que texto desafiador. Mas para que eu e você estejamos vencendo os obstáculos que são imprimidos na nossa vida, o texto traz para nós diretrizes. E nós precisamos respeitar as diretrizes bíblicas que esse texto ou outros textos também vão trazer. Vocês querem entender? Vocês já viram uma coisa muito interessante a respeito do Mestre Jesus? A Bíblia diz que ele recebeu um nome que está acima de todo o quê? Mas por que ele recebeu um nome que está acima de todo nome? Alguém lembra? Por quê? Vocês não lembram? Porque ele foi o quê? Obediente. Simples.
obstáculos que vão surgir, a primeira coisa, o primeiro posicionamento que Deus vai requerer daquele que quer vencer um obstáculo para que o nome dele seja glorificado é o quê? Obediência. Jesus só recebeu o nome que está acima de todo nome, porque quando o diabo tentou entulhar o poço dele, lá em Lucas capítulo de número 4, o que ele fez? Ele obedeceu ao Senhor. Está vendo? Transforma as pedras em pães. E aí Jesus vira para o adversário e diz: nem só de pão virá o homem. Está vendo? Levou o cume do templo. Isso tudo eu te darei, se simplesmente você prostrado me adorares. E Jesus diz assim: mas está escrito: adorarás somente o Senhor Deus. Se nós queremos vencer obstáculos, Deus está esperando não o meu sacrifício, Deus está esperando a minha obediência. Porque se eu não estou pronto a obedecer, isso mostra claramente que eu também não estarei pronto para vencer os obstáculos. E se eu não venço os obstáculos porque eu sou desobediente, o nome de Deus não pode ser o quê? Glorificado. Você viu uma coisa muito interessante nos princípios ou nos propósitos de Deus. Meu querido, eu quero que você entenda uma coisa, presta bastante atenção nisso. Muita atenção nisso. E o que eu vou falar com você, eu vou usar um exemplo muito simples. Você vai a um banco e você tem por finalidade ou pagar uma conta, ou você vai procurar um gerente, ou você tem que pagar uma conta que já venceu, não dá mais para pagar o débito, não dá para pagar nem QR Code, porque diz, passando o dia, vai rolar juros de mora, aí você tem que ir ao caixa para ver quanto que você precisa o quê? Pagar. E hoje, em qualquer lugar, quando você chega, você percebe que se tem uma coisa chamada o quê? Senha. E você chegou no banco teu, de preferência no banco aonde você sabe que só ali agora pode ser paga essa fatura. E você foi lá, ou alguém te auxiliou, mas você é esperto, e de repente clicou, foi na senha, sabe como é que funciona, pegou. E você está sentado ou está em pé, e já viu que fica apitando? E a tua senha é 609. Está em 604, depois 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612. O que aconteceu? Você engoliu barriga. É o dito popular, é isso? Você não esteve percebido que chamaram o quê? Então, dentro de um ditado certo, você perdeu a sua. É assim que Deus faz. Quando Ele permite um obstáculo na tua vida, quando Ele permitiu um obstáculo na vida de Isaac, quando Deus fala para Isaac: Isaac, não desça ao Egito, fica aí em Gerar. Isaac obedece. Então mostra claramente que a obediência de Isaac fez com que ele não perdesse a vez. E aquilo que Deus tinha, por exemplo, dado na sua vida ou na vida dele, Isaac, Deus o quê? Executou. Muitas vezes você está vivendo a frustração, porque você perdeu a sua o quê? A sua vez, gente. Só isso. Só isso. E é interessante que isso acontece literalmente. Quando você percebe que a tua senha é 609 e já está no 612, você dá logo eu chamei. Não chamei. Eu chamei. Você já viu que quando nós perdemos a vez, nós temos que finalidade sempre querer justificar? Gente, os obstáculos estão estabelecidos. Qual é o obstáculo de Isaac? Era a fome. Era um
um período onde não tinha chuva. E o que acontece com Isaac? Você percebe no texto que Isaac ele é um herdeiro. Ele é herdeiro de um homem chamado Abraão. Abraão deixou uma herdade para ele. Então, por mais que eles estão vivendo num sistema nômade, a Bíblia deixa bem claro que aquilo que pertencia a Abraão agora pertence a quem? A Isaac. Então ele tinha gados. Qual era a preocupação de Isaac? Se não tem chuva, não tem relva. Se não tem relva, o gado morre. E se o gado morrer, nós vamos passar o quê? Fome. Não tem como plantar. Está difícil. Então eu preciso olhar o obstáculo como algo que eu posso ultrapassar obedecendo para que o nome de Deus seja glorificado. Mas eu também preciso olhar o alvo, o obstáculo, como um posicionamento muito real. Não tem chuva? Não. Tem gado? Tem. Mas eles não vão morrer porque eu confio no Senhor. Eu obedeço. E aquilo que Deus me direcionar, aquilo que Deus falar, é aquilo que eu vou o quê? Cumprir. Hoje, pregando no aniversário do pastor Gilmar, eu destaquei algo que eu quero destacar aqui. Olhando uma palavra, um pastor disse uma coisa muito interessante. O que nós precisamos preservar na nossa vida, como servos do Senhor, como pastores, é a nossa integridade. Não se preocupe com outra coisa a não ser a sua integridade. Porque se você for um homem íntegro, a tua reputação Deus cuida. Eu falei, caramba, isso é uma verdade. Você pode ser muitas vezes alguém que esteja diante de um obstáculo. Você pode ser muitas vezes uma pessoa que tenha na frente um céu de bronze. Você pode ser uma pessoa que tenha na tua frente a riqueza, a herdade dada por seu pai. Haja preocupação. Mas se você não tiver integridade, meu querido, você não vai ir a lugar nenhum. As pessoas podem falar algo de você, mas daqui a pouco alguém vai falar, opa, ele não, porque eu conheço a sua reputação. Duvido que ele vai fazer isso. Jamais. Então, quando nós falamos da nossa vida de vencer o obstáculo, Deus está dizendo, vocês precisam confiar. Vocês não podem esmorecer. Vocês precisam estar crendo. E a Bíblia diz, Isaac tinha uma preocupação. Mas a Bíblia diz, no versículo de número 12, que ele fica em Gerar, ele não desce ao Egito. E o versículo de número 12 diz, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o... Queridos, a Bíblia não é um livro para ser fantasiado. A Bíblia é um livro de revelação que ele tem que sofrer iluminação. Uma coisa bem notória. Se nós fôssemos pelo viés da literalidade, eu acredito que se plantar uma semente nessa pedra de mármore aqui, nesse mármore do púlpito, ela pode nascer. Você não crê nisso, não? Pode, gente. O que é para Deus germinar uma planta numa pedra? Nada. Só que existem coisas muito lógicas. Então, por mais que eu tenha uma fé que me leve a crer que nessa pedra de mármore pode ser gerado uma planta, eu sei que a planta precisa de nutrientes. A planta não é só alvo do milagre. Ela precisa sobreviver. Aí eu lembro da parábola do semeador. Umas caiu entre o quê? As rochas. Mas por que morreram? Porque não tinham raiz. A planta necessita da terra.
E é interessante que a Bíblia diz que naquele mesmo ano, Isaac semeou numa terra que era seca. E a Bíblia diz que no mesmo ano ele o quê? Colheu. Eu fui criado em um quintal, eu moro em um quintal. Eu fui criado rodeado por pé de jaca, pé de abinho, pé de caqui, pé de cajá, manga rosa, manga calotinha, manga espada, graviola, carambola. Eu vi tudo isso, abinho. E é interessante que eu era garoto e tinha alguns pés frutíferos que já davam o quê? Fruto. Por que eles davam fruto? Um pé de manga, ele vai levar aproximadamente de 2 a 3 anos para dar o quê? O primeiro fruto. Não é assim. Plantou hoje, amanhã já está o quê? Mas o texto diz que ele plantou na terra seca e no mesmo ano colheu e deu o quê? Fruto. Gente, os obstáculos, ele envolve uma coisa muito interessante, que é o sobrenatural de Deus. Aquilo que Deus pode fazer, ninguém o quê? Faz. Haveria alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, a respeito do nascimento de Jesus, que o anjo mensageiro Gabriel foi a Maria e disse: bendita, agraciada, porque tu vais gerar um filho. Maria olha para Gabriel e diz assim: mas como pode isso? Se eu não tive contato ainda com José. A Bíblia diz lá, se não me engano, capítulo 1, versículo 9: aquilo que parece ser impossível ao homem é possível. Então não deixa ninguém roubar a tua fé. Não enferme não, gente. Não fique enfermo não. Quando muitos estiverem dizendo não vai acontecer, lembra, eu não estou preocupado com a minha reputação, eu estou preocupado com a minha integridade. É desse jeito, queridos. É assim que Deus trabalha, é assim que Ele faz. Os obstáculos foram criados com uma única, exclusiva regra para nós, como servos e servas do Senhor: é vencê-lo. É ir. O que é? Pode dar, pode, a terra está seca, tá? Então, vencer obstáculos é sobrepujar o sobrenatural de Deus. É desse jeito, meu irmão. Deixe falar. Não se preocupe. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas, capítulo de 1 Crônicas, capítulo de número 20, 2 Crônicas 20, Josafá teve um grande problema. Os amonitas, os meunitas, os moradores do Monte Seir se levantaram contra ele. O texto diz uma grande multidão. Mas a Bíblia diz uma coisa interessante, que Josafá teve medo. E quando Josafá pôs-se a buscar o Senhor, a terra pode estar seca. Que Deus faz gerar planta, faz com que ela dê fruto e faz com que no mesmo ano seja recolhido. A Bíblia diz que Josafá pôs-se a buscar o Senhor. E a Bíblia diz que Deus apresenta-se a ele pelo profeta e diz assim: fica parado e vede o grande livramento que eu trago, porque a peleja não é sua, mas é minha. O Senhor pelejará por nós. Creia isso, saia daqui nesta noite, tomando posse desta palavra. 2023 é um ano, é um tempo diferente para aqueles que querem dizer para Deus: não queremos estar enfermo na nossa fé, mas queremos estar acreditando que parece ser alto, grande, exagerado o obstáculo, mas venceremos pelo nome do Senhor Jesus. É assim, meu querido. É assim. A cana pode estar esmagada, mas eu quero te dizer que ainda tem caldo. É desse jeito que a Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra no mesmo ano, e o sobrenatural de Deus agiu, porque ele colheu. Só que existe uma coisa interessante também nos obstáculos. A Bíblia fala em Lucas capítulo 4, que quando Jesus vence o tentador,
ele passa por um obstáculo, a narrativa de Lucas é extraordinária. Porque a narrativa diz assim: e o diabo se ausentou de Jesus até o momento oportuno. A nossa vida é um constante obstáculo. E quanto mais a gente vence os obstáculos, mais nós vamos crescer na nossa fé. Ele venceu o primeiro obstáculo, terra seca. Ele agora não está mais preocupado com o gado que vai morrer. Ele não está mais preocupado com quem ele tem que alimentar. Ele agora está preocupado em ter um lugar. Isso é fundamental. Porque a Bíblia diz que quando Isaac quis ir a Gerar, ou melhor, quis ir ao Egito, por que ele quis descer ao Egito? Coisa simples. Primeiro, Gerar era território dos filisteus. Amalequitas, filisteus, sempre foram opositores a quem? Ao povo de Deus. E não é diferente hoje. Nós vivemos num tempo onde temos opositores da igreja. Mas Deus fala o seguinte: tem opositores em Gerar? Tem. Fica em Gerar, não é essa coisa. Por que Deus mandou ele ficar em Gerar, onde existiam os opositores? Porque para Isaac e para nós é muito simples nós encontrarmos soluções para nossas adversidades. Lá no Egito, tinha ausência de água? Não. Lá no Egito, tinha prosperidade? Tinha. Mas Deus está dizendo assim: não é dessa forma que você vê esses obstáculos. Os obstáculos não são vencidos pelos nossos méritos, gente. Os obstáculos não são vencidos pela nossa sagacidade. Os obstáculos são vencidos quando nós obedecemos. E nesse momento que Isaac está obedecendo ao Senhor, a Bíblia fala uma coisa extraordinária: que ele vence o primeiro obstáculo, terra seca, e agora ele precisa de um lugar. E aí a Bíblia diz que ele vai para o vale. Ele se acampa no vale de Gerar. E o vale de Gerar tem algo a ver com a vida de Isaac. Por quê? Porque o texto mostra que naquele vale, o pai de Isaac, Abraão, havia cavado já o quê? Um poço. E o que os filisteus fizeram para dificultar? Emplearam. Na cabeça de Isaac eu não vou descer ao Egito, vou ficar em Gerar porque dependo de Deus. Como eu não desci ao Egito, estou em Gerar e dependo de Deus, e meu pai cavou esse poço é de quem? Meu. Ih, está lascado. Não é assim. Não funciona assim. Eu acho interessante, mas não penso ser interessante, que a Bíblia fala que, em certa ocasião, Abraão viveu uma adversidade e ele virou-se e disse para o rei de Gomorra: não quero nada, não quero quinhão, não quero despojo, para que você não diga, eu enriqueci quem? Abraão. Deus muitas vezes quer nos ensinar isso, gente. Isaac, eu não quero descer lá para o Egito, você quer ficar em Gerar, né? Porque você compreendeu, porque eu fiz com que você plantasse aqui em Gerar, e você colheu, aí você falou o seguinte: Deus é bom, Deus é tremendo. Olha como é que Deus trabalha. Não precisei ir para o Egito, terra seca, plantei, cresci, prosperei, enriqueci. Então eu vou ficar aqui no Vale de Gerar, porque meu pai já esteve aqui. E ele cavou o poço. E aí Deus vai desconstruir, gente. Por quê? Porque em todo momento, quando nós descemos o obstáculo, Deus quer simplesmente que nós reconhecemos que foi Ele que nos ajudou. Somente Ele. Somente Ele que nos ajudou. Por quê? Porque nós decidimos obedecer. Isaac agora, ele está confiando no poço que seu pai havia cavado, e o poço estava o quê? Entulhado. Confie no Senhor, meu irmão. Confie nele.
Porque a pior coisa na vida do ser humano é quando ele é ajudado por alguém. Porque tem uma coisa muito linda em Deus. Certa ocasião a Bíblia fala que Davi fez um licenciamento. Para fazer o licenciamento tinha que dar uma oferta que era o tributo do templo. E ele não fez isso, Joabe falou assim, ó, vai trazer problema, está contando o povo, está achando que é você. E Joabe foi até desobediente, porque não passou por todo o território e não contou todo mundo. Quando Joabe volta, Davi vira e diz assim, e aí, contou o povo quando você conta? Tantos talos de idade, de espada com a mão e tal, tantos, poxa, olha como é que tem crescido ele. A Bíblia diz que vem agora Deus e vai palestrar com Davi. Que loucura é essa que tu cometeste? Você contou o povo, mas você lembra que eu falei sobre a lei do licenciamento? Quando contar de 21 anos, tem que trazer a oferta do templo. Ah, você contou porque você achou que o crescimento que Israel teve foi você que deu? Então faz o seguinte, vou botar algumas coisas que vai sobrevir sobre você. Praga ou você cair na mão dos homens. Alguém lembra da fala de Davi? Davi vira e diz assim, pequei contra o Senhor, foi errado, mas eu prefiro cair na mão do Senhor, porque Deus é o quê? Misericordioso. E num dia só o Senhor matou tantos. Davi olha e vê o anjo, que é o Abaddon, no grego, lá de Apocalipse, ou o destruidor, aquele que passou pelo Egito. E ele pede perdão a Deus, Deus se apresenta diante dele, ele vai à eira do Jebuseu Araúna. E ele chega diante da eira do Jebuseu Araúna, olha só, prestem atenção. E ele fala o seguinte, eu vim aqui comprar essa eira pelo preço devido. O Jebuseu Araúna se prostra diante do rei e diz, não, meu senhor. De maneira nenhuma, Davi vira para o Jebuseu Araúna e diz, não oferecerei eu de sacrifício ao Senhor que não me custe alguma coisa. Os teólogos vão dizer que o preço que ele paga pela eira é o preço que ele deveria ser arrecadado como tributo do templo. A quem? A Deus, o tributo a Israel, da tenda da congregação, porque Davi ainda não tinha um templo. E ele paga ao Jebuseu Araúna. E diz que a praga é o quê? Cessa. A coisa interessante de que nós precisamos contar com Deus, e nós precisamos entender que não é o poço que o meu pai cavou, mas é a misericórdia de Deus que vai nos levar a algum lugar. E nós precisamos ser gratos por isso. Foi aonde Salomão construiu o templo e aonde hoje está a mesquita de Omar, em Jerusalém. Mas existe um outro ponto. A Bíblia diz que Isaac agora está confiando naquilo que o seu pai podia fazer e ele desentulha o poço. O primeiro poço que ele desentulhou foi Eseque, que significa contenda, versículo 20. Primeiro poço. Segundo poço, que ele agora vai trazer ou ele vai também trabalhar, é Sítima, que significa o quê? Inimizade. Mas existe uma coisa interessante, nós estamos falando de obstáculos. O primeiro obstáculo, ele venceu. E o segundo obstáculo, ele perseverou. Por quê? Primeiro poço, os filisteus tiveram contenda. Não, o poço não é nada do teu pai, está no nosso território, é nosso. Segundo poço, os pastores de Isaac tiveram contenda com os pastores dos filisteus. E aí a Bíblia diz uma coisa interessante, presta atenção, versículo 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço. Olha a perseverança para vencer o obstáculo. E por esse, o que o texto diz? Não contenderam. Chamou-lhe Reobote, que é o mesmo que alargamento. E olha o que ele disse. Porque agora, não foi meu pai que cavou, mas porque agora o Senhor me deu o quê? Tudo na nossa vida é o eterno. Tudo
tudo é por ele, tudo é para ele, o nome dele tem que ser glorificado. Isaac agora, pela perseverança em vencer o segundo obstáculo, ele não desanima pelo primeiro poço, ele não desanima pelo segundo, mas ele cava um terceiro, e ele reconhece pelo âmbito da confiança, da perseverança, da obediência, do princípio divino. E quem agora estava lhe dando lugar? Quem? Abraão? Não, mas é o próprio. Lembra que nós falamos no início desse sermão? Você foi para o pão. E você não percebeu e perdeu o teu nome. Sabe o que Deus quer dizer para nós? É que muitas vezes, irmão, Deus ele sabe do obstáculo que nós estamos vivendo, mas ele espera a obediência, ele espera uma confiança, ele espera que o obstáculo não seja intimidador para a nossa vida, mas ele espera que nós venhamos perseverar, porque aquilo que Deus tem por realizar na tua vida, Ele não vai realizar na vida de outro. Isso é muito notório, gente. O que Deus tem para realizar na vida da Aida, não adianta que não vai realizar na vida da minha esposa, minha esposa Marcela. O que Deus tem para realizar na vida da esposa Marcela, não vai realizar na vida da irmã Eleni. O que Deus tem para realizar na minha vida, não vai realizar na vida de vocês. Mas o que Ele está esperando de cada um, porque Ele tem realizações, é o quê? Que nós venhamos vencer os obstáculos, que nós venhamos perseverar, nós não vamos nos intimidar, nós não seremos meninos, nós não seremos pequenos na fé. A nossa vida é composta de uma escola, a nossa vida é composta de um aprendizado. E é interessante a conclusão disso, porque o que Deus ensinou a Isaac, Ele quer também nos ensinar. E o que Deus ensinou a Isaac, quando ele vence os obstáculos? O que eu acabei de citar para vocês. O que eu fiz na vida de Abraão, teu pai, não é a mesma coisa que eu vou fazer na tua. O que Deus tem para fazer na vida de cada um, aqui, Ele não vai fazer na minha vida. Porque o que Deus tem para fazer na minha vida é minha luta com Ele para vencer os obstáculos. Você está entendendo? Nós vamos vencer obstáculos. E eu quero que você saiba de uma coisa, meu irmão, enquanto você tiver fôlego de vida, creia que Deus tem um feito para realizar pela tua vida, ou por sua vida. Isso é fundamental. Você não foi criado por nada. Você foi criado por um propósito. Alguns entendem com mais facilidade. Outros não conseguem entender. E às vezes padecem, não um obstáculo, mas padecem pelo erro, pela desobediência, até entender aquilo que Deus quer o quê? Fazer. Sabe por que eu estou dizendo isso? Por mais que nós estejamos vivendo numa sociedade independente, a sociedade hoje tem transexual, homossexual, bissexual, LGBTQIA+, tem binários, tem tudo. Mas a sociedade esquece de uma coisa: feministas, tem homens que estão esquecendo da sua postura de homem, mas tem uma coisa que nós não podemos esquecer, é que Ele ainda tem o governo sobre tudo. Eu ainda creio nisso. Ele ainda tem o governo sobre tudo. Então, se Ele tem o governo sobre tudo, Ele ainda governa a minha vida. A minha vida. Que nessa noite, Deus poderosamente em Jesus esteja abençoando você. E que 2023 seja o ano que você vença os obstáculos. Vamos colocar em pé. Eu quero convidar você, que é membro de uma comunidade de fé, membro de uma igreja batista, a estar conosco neste momento, celebrando a ceia do Senhor. Se você está em plena comunhão com o Senhor,
eu quero convidar você a estar expressando o teu momento de comunhão. Nós vamos hoje fazer um pouco diferente. Nós vamos cantar o cântico Teu Sangue e nós estaremos celebrando a ceia. Quero convidar os diáconos que estão com a responsabilidade nessa noite de servir a mesa do Senhor. E quero convidar a irmã Isabela. Daqui a pouco ela não vai ser mais irmã Isabela, vai ser seminarista Isabela. Nós vamos convidar a irmã Isabela e ela, junto com o irmão Isaías, que daqui a pouco também acredito que vai ser seminarista Isaías, amém? Glória a Deus. Estaremos louvando ao Senhor. E vai falar com o seminarista Isaías. Eu sei. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia da primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11.
Coríntios 11, a partir do versículo de número 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça ao partir, e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Antes de nós comermos o primeiro elemento, o pão, quero convidar a diaconisa Marcela, ela vai estar dando graça por esse primeiro elemento. Oremos com a diaconisa Marcela. Céus, obrigada, Senhor, mais uma Amém, vez, Deus. por essa oportunidade que nós temos aqui, Senhor. Verdade. É o teu sacrifício. Obrigado, Pai amado, por ter convertido, Senhor Jesus, o teu sangue. Glória a Deus. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, mediante a ação de graça, a oração, pelo partir do pão, comemos o primeiro elemento do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Antes de nós estarmos tomando o cálice, que simboliza nesse memorial a inauguração de uma nova aliança, pelo sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário, já plantou o universo. Vai estar orando. Amantíssimo Deus e Pai, Amém, Jesus? agradecido a Deus, nós estamos, Senhor, por termos a oportunidade nesse momento Glória a Deus. de estarmos participando, Senhor, nos abençoando, Louvado é teu nome. de todo perigo, de todo mal. Amém. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eles, mediante a graça, comemos o cálice da nova aliança. O Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, diz assim, verso de número 28: por isso, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão do pecado. E digo-vos que, desde esta hora em diante, não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do Pai, ou do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Antes de nós estarmos terminando, nós devemos cantar o hino ao Senhor. Um hino que ressalta a esperança que nós temos. Quando Cristo lá do céu, sua trombeta for tocada, e nós tivemos o privilégio, a oportunidade de ouvir e estarmos reunidos com Ele, para a honra e para a glória de Deus, o nosso Pai. Chamada final, hino de número 108 do nosso cantor cristão. Diabos, se quiserem voltar aos seus lugares, fiquem à vontade. 108. Quando Cristo a trombeta lá no céu manda tocar, quando tem amor glorioso lá romper, meus inimigos dessa terra, meu Jesus irão morar, defesa sempre a chamada baixarei. Quando você fez a chamada, quando você fez a chamada, quando você da glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos saudarem no morrer, e fizessem tão chamada baixarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando
Raquel. Logo após a palavra da irmã Raquel, nós estaremos orando, mas eu já quero agradecer você que nos acompanhou por essa live. A igreja pode se assentar nesse momento de culto, que Deus poderosamente em Jesus abençoe a sua vida. Graça e paz, Deus te abençoe em Jesus. Já foi, Raquel?